Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem? Doutora Patrícia, doutor Pedro, doutora Adriana. Sim, boa noite. Tudo bem. Eu quero dar as boas-vindas a todos em nome da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Kátia Teles Nogueira, presidente da SOPERJ, e é com muito prazer que eu estou aqui para falar de temas assim que super importantes na vida do pediatra e que nós estamos todos assim muito ansiosos, né, para aprender. Eu acho que sempre quando a gente convida um radiologista, a gente aprende muito, né? Então, ainda mais um radiologista como o Dr. Pedro, que é especialista em pediatria e que tem uma generosidade, uma didática imensa, e sempre quando a SOPERJ precisa estar a postos para nos ajudar. Hoje nós teremos o auxílio luxuoso da doutora Adriana, que vai conduzir as perguntas, e a doutora Patrícia Barreto, que é a presidente do Departamento Científico de Pneumologia e Doenças Respiratórias da SOPERJ, e que vai moderar a apresentação. Eu quero fazer um agradecimento especial ao DASA Educa por estar nos disponibilizando essa plataforma, e a Amanda assim, foi incansável aí no apoio, no suporte. Quero agradecer realmente e tudo vai correr bem, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Patrícia e tendo a certeza que hoje vai ser uma noite de muito aprendizado. Muito obrigada. Boa noite a todos. O Departamento de Doenças Respiratórias da SOPERJ gostaria de agradecer imensamente a parceria, tanto o apoio da SOPERJ, enquanto apoiadora, otimizadora e facilitadora desse evento. Agradecer pessoalmente a doutora Kátia e a doutora Áurea por estarem conosco ao lado de todos os departamentos, nos apoiando em todas as iniciativas. Eu gostaria de também agradecer a DASA Educa, em especial a Amanda, que foram incansáveis para que hoje a gente estivesse oferecendo um evento a nível do nosso convidado de honra. Eu tenho a honra de convidar o Dr. Pedro Dalto, radiologista pediátrico e diretor médico do ALTA, Grupo DASA, doutor em radiologia pelo UFRJ e membro honorário das sociedades americana, europeia e latino-americana de radiologia pediátrica. O Dr. Pedro vai conversar conosco sobre o consenso internacional no tórax pediátrico com o Covid-19, essa diretriz recentemente publicada, em que o Dr. Pedro representou brilhantemente a América, sendo um dos 5 continentes que participaram da publicação e com a participação do Dr. Pedro. Muito bem-vindo e muito obrigada, Pedro. Olá, é um prazer grande, né? Estar com vocês é como estar em casa. A pediatria e a pneumologia pediátrica, então, quando a Kátia estava falando que vem aprender, nós vamos aprender juntos, né? Como sempre, trocando ideias, aprendendo. A pneumologia, então, é uma história longuíssima, vem desde 95 que fazemos reuniões no Fernandes Figueira, reuniões na CDPI durante muitos anos, então, os encontros de final de ano. Então, é uma relação muito boa, muito profícua e que só traz bem a todo mundo e um aprendizado grande. Tentando transformar um pediatra mais um pouco em radiologista e vocês tentando me transformar num pneumologista pediátrico um pouco mais, e com certeza a gente com isso consegue passar melhor para quando nós estamos dando aulas de radiologia para os nossos colegas radiologistas, isso fica bem mais interessante. Então, o que nós vamos mostrar aqui agora é sobre um consenso internacional no tórax pediátrico com Covid-19. Isso tem sido um fator de discussão, como usar a imagem, que tipo de imagem usar, as doses de radiação. Isso ficou importante no adulto e mais importante ainda na criança, onde a dose de radiação é muito mais sensível. Então, nós vamos tentar falar um pouco. Eu não vou falar
sobre o Covid-19 na parte pediátrica, só dar um toque. Ele é causado pelo SARS-CoV-2 e é um vírus RNA de fita simples e tem um breve histórico, né? Foi descrito no final do ano na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, né? E em 31 de dezembro de 2019, a OMS alertada sobre esses casos da pneumonia em Wuhan, que já estavam acontecendo, mas como lá também nem tudo é tão claro e tão fácil, isso foi só definido em 31/12. Em 7 de janeiro, os chineses alertam sobre a nova cepa do coronavírus e essa cepa são 7 tipos de coronavírus diferentes e que já tinham sido descritos. E em 30 de janeiro de 2020, a OMS declara uma emergência de saúde pública de importância internacional, transformando a doença num problema internacional. E em 11 de fevereiro de 2020, a OMS define com o nome de SARS-CoV-2 o Covid-19, é diferente dos outros tipos de coronavírus já descritos. E, finalmente, em 11 de março de 2020, a OMS declara como uma pandemia e nós já tínhamos deixando aí a China entrando pela Europa, por Espanha, pela França, pela Inglaterra, se transformando e transformando o mundo inteiro, que se dobrou a um vírus e que depois vai saindo pelo mundo inteiro, agora Estados Unidos e agora mais ainda nós estamos aqui na América Latina e principalmente no Brasil, passando por um problema seríssimo, com mais de 35 mil mortes, mais de meio milhão de casos. A transmissão é feita pela inalação do vírus, mas também pode acontecer por contatos pelas membranas conjuntivas, e isso causa o distanciamento social, causa as medidas todas que nós estamos cansados de ver, que ouvimos todos os dias nos últimos 3, 4 meses. Uma vez no interior do corpo, esse vírus interage com receptores ACE2 para invadir as células e aí se replicam. E esse processo leva a um dano à destruição celular. E no pulmão também gera um estado pró-inflamatório e dano alveolar. Então, para a felicidade nossa que trabalhamos com pediatria, há relativamente menos casos de Covid em crianças do que em adultos. Se nós olharmos as estatísticas que nós temos, nos Estados Unidos ficou em torno de 2% de todos os casos, na China 2,2%, Itália 1,2%, Espanha 0,8%. Então, sempre em torno de 2% a menos são os casos pediátricos. E tem sido demonstrado que, apesar desse percentual ser bem menor, e por ser esse percentual bem menor, a doença também tende a ser menos agressiva em crianças. Nós vemos muito menos crianças necessitando de unidades de terapia intensiva, como tem sido frequente nos adultos, principalmente os mais idosos e os com comorbidade. Nós temos a literatura ainda é pequena, apesar de ser intensa nesse tempo de dados online, os trabalhos saem quase que imediatamente. Nós temos visto trabalhos que aconteceram, todos eles agora, em janeiro, fevereiro, março, esses trabalhos estão saindo e todos eles estão mostrando que essa doença tende a ser menos agressiva em criança e que os pacientes graves têm, na maioria dos casos, pelo menos uma comorbidade significativa desse pequeno número que se torna grave. Existe esse trabalho do Shen que tenta mostrar uma diferença entre as apresentações clínicas e a apresentação por imagem desses pacientes com Covid-19 comparado com adultos. Ele faz uma revisão de 62 casos, todos com PCR positivo, né? E fizeram um TC de tórax, compararam 47 adultos e 14 crianças, e o número de pacientes com o TC alterado era muito maior no adulto do que na criança, 91% a 50%. O número de lobos acometidos, a extensão total da doença é menor em crianças e tem uma distribuição em padrão das opacidades relativamente semelhante. Nenhum achado é específico o suficiente para confirmar
Covid-19 em crianças. Isso é muito importante que a gente frise aqui. A imagem não dá diagnóstico de Covid-19, vai ser o exame laboratorial, o PCR e a sorologia que vão confirmar o nosso diagnóstico, e a imagem não fará essa diferença. Então, aqui alguns casos dele apresentados, paciente com umas opacidades em vidro fosco, com o centro um pouco mais denso, aqui outro paciente com nódulos em vidro fosco e áreas de início de consolidação com distribuição peribrônquica nesse paciente com 8 meses de vida. Aqui nesse outro trabalho do Chia, que mostra os achados clínicos em pacientes pediátricos, as diferenças entre adultos e crianças, revisam 20 casos em crianças com menos de 18 anos. Todos os pacientes realizaram TC de tórax, e o que foram vistos é que todos os pacientes apresentavam o que é mais comum, essas opacidades periféricas subpleurais em vidro fosco, em 60% dos casos, e consolidação com halo, um achado que tem sido descrito, é quando nós temos uma opacidade nodular com halo em vidro fosco em volta, de está acometendo com mais frequência os pacientes com Covid-19. Nódulos em 15%. Essas alterações foram mais vistas bilateralmente nessa casuística desse autor chinês, que mostra esses aspectos dessa opacidade em vidro fosco, opacidade em vidro fosco com consolidação, mas um vidro fosco periférico, e aqui já formando uma consolidação em torno partes ou áreas com vidro fosco. Por esse motivo e pelo Radiology ter descrito uns 15, 20 dias, até um mês ou um pouco mais, saiu um artigo interessante sobre como descrever o aspecto radiológico, tanto no raio-x de tórax e na tomografia de tórax do adulto. Achamos por bem que deveríamos tentar fazer um consenso em criança. Isso foi capitaneado pelo Dr. Edward Lee, do Children's de Boston, chefe da imagem torácica do Children's de Boston, que fez um grupo com médicos da Ásia, da América Latina, no qual eu representei, da Europa, África e os países árabes também. Isso fez com que fizéssemos esse consenso internacional, como descrever e como dar o laudo, como reportar esses achados. Ao mesmo tempo, uma semana depois, a convite da Federação Mundial de Radiologia Pediátrica, nós participamos de um podcast que está viável nesse site aqui, o da World Federation. Esse site descreve todos os achados radiológicos que foram descritos no trabalho de uma forma mais simples e onde nós discutimos sobre os achados mais comuns. Então, também é viável, se tiver interesse, é bem interessante. E por que fizemos isso? Porque os dados são muito limitados em crianças. O exame pode ser normal em crianças infectadas e por isso que a gente não precisa fazer tomografia em todo mundo. Esses achados são pouco específicos e podem estar relacionados a outras etiologias. Se você, por exemplo, tiver um HN1, outros vírus, você pode ter uma opacidade mal definidas periféricas e predominando nos campos inferiores, isso não quer dizer que seja um COVID. E o valor do radiologista estaria em identificar achados que são atípicos para tentar sugerir diagnósticos diferenciais. E fizemos uma tentativa, à semelhança do que já havia sido descrito no protocolo, no consenso de adulto, em descrever quais são os achados que são típicos. Se esse achado é muito típico, sugere o Covid-19. Se esse achado é indeterminado, você pode achar no Covid, mas pode achar em outras patologias também. Ou se ele é um achado atípico, tipo uma consolidação lobar, tipo uma pneumonia bacteriana comum. Ele é atípico para o Covid? Ele pode existir? Pode. Então, a gente coloca como atípico. E negativo se o exame não deu nenhum dado positivo para a pneumonia. Então, basicamente, esses são, e aqui são os termos que nós sugerimos
como descrever, como terminar essa conclusão. Então, se nós tivéssemos essas opacidades bilaterais, periféricas e subpleurais, nós poderíamos dizer que são achados comumente encontrados na pneumonia pelo Covid-19, mas que outros diagnósticos diferenciais têm que serem considerados. E no indeterminado, diferente, pode ser, pode não ser, no atípico, não é típico para isso, mas pode acontecer. Então, aqui é um exemplo de uma menina do nosso trabalho, de 16 anos, com esclerose tuberosa positiva pelo Covid, com desconforto respiratório importante, faz essa consolidação bilateral com apagamento dos diafragmas, né, uma opacidade importante. Então, a consolidação bilateral bibasal, ela pode ser típica, pode ser encontrada no Covid-19? Sim, claro que sim. Diferentemente, essa criança aqui, um menino de 4 anos com febre e distúrbio respiratório, que apresenta uma consolidação arredondada no pulmão direito, atípico para o Covid-19, e, na realidade, é uma pneumonia secundária ou infecção bacteriana. Então, não é típico para a Covid, e ele é atípico para a Covid, mas característico de uma pneumonia bacteriana. Comparando com o raio-x, a tomografia ela é muito mais elucidativa, muito mais clara, dá muito mais dados que o raio-x, mas é um exame também que dá muito mais radiação do que a radiologia convencional. Então, nós temos que pesar a necessidade de fazer tomografia quando estamos frente a um quadro respiratório importante ou não. Geralmente, se começa com o raio-x de tórax e, quando necessário, se faz a tomografia. Lembrando que sempre temos que estar pensando na dose de radiação que isso vai ser dado e os benefícios que nós podemos trazer para essa criança. Graças a Deus, nos últimos anos, novos aparelhos têm sido desenvolvidos e chegamos a ter aparelhos tipo 320 canais que nós conseguimos fazer uma tomografia com a dose de radiação semelhante a 1 ou 2 radiografias de tórax, o que é muito bom. Cada vez mais esses aparelhos, mesmo se não tão sofisticados, eles conseguem trazer e reduzir muito a dose de radiação e tem sido importante. Qual é o achado típico numa tomografia para nós pensarmos no Covid? Se tivermos opacidades bilaterais periféricas subpleurais ou halo em vidro fosco, que é um dado precoce que tem sido descrito. Um achado indeterminado seria uma opacidade unilateral, seria espessamento ou opacidades peribroncovasculares, que podem ser encontradas em várias outras patologias. Opacidades difusas múltiplas, sem um padrão específico. Pavimentação em mosaico, quando nós temos aquele aspecto de vidro fosco e o septo espessado associado, isso faz com que esse achado seja indeterminado, apesar de que temos visto um outro caso de Covid com pavimentação em mosaico. O que seria atípico, mesmo que o raio-x, um aspecto tipo uma pneumonia bacteriana típica, uma pneumonia redonda, micronódulos centrolobulares, cavitações, derrame pleural, adenopatia, isso seria atípico, mas poderia sugerir outro tipo de patologia, ou nenhum achado da patologia. Aqui um exemplo da nossa casuística também, é uma criança feminina, 1 ano e 9 meses, com doença de Hurley, pós-transplante de medula óssea e positivo para a Covid-19 pelo PCR, que chega com febre de dificuldade respiratória. Quem está convivendo com adulto já pensaria muito essas opacidades periféricas, né, comprometendo regiões subpleurais. Isso é muito sugestivo de um processo viral agudo. Isso, se nós olharmos os trabalhos de HN1, também seria muito sugestivo de HN1. Então, ele não é típico de um Covid-19, mas bastante sugestivo e típico. Então, essas opacidades poderiam ser. Diferente aqui, uma outra criança, uma menina de 16 anos, febre tosse dor torácica, que apresenta essa opacidade, essa consolidação bem mais densa e com alguma opacidade em vidro fosco. Ele seria atípico, é um processo pneumônico, mas atípico para a Covid, e a biópsia deu uma pneumonia por varicela. Aqui um exemplo que nós tivemos a oportunidade de participar e discutir com o pediatra amigo nosso, Dr. Felipe da Veiga, que mostrava um paciente, um RN, que apresenta com 4 dias de vida, mãe com PCR positivo, e que apresenta essas opacidades
bilaterais, bibasais, né, com algum halo de vidro fosco que se tornam mais evidentes com 13 dias de vida, essas consolidações bilaterais com distribuição peribrônquica e um aspecto sugestivo para a COVID em um paciente que confirmou pelo PCR. Aqui é um caso do Dr. Marcelo Strass de São Paulo, mostrando menina de 16 anos previamente ígida, mostrando um raio-x normal e um raio-x já com alterações nessa base direita e que na tomografia já demonstra muito mais claro umas opacidades em vidro fosco, opacidades mais centrais, periféricas, subpleurais, bilaterais, que pode ser compatível com a opacidade em vidro fosco, opacidades nodulares subpleurais que podem ser sugestivas de Covid-19. Aqui uma criança de 1 mês previamente ígido e que faz essas opacidades bilaterais em vidro fosco, algumas mais centrais, com essas opacidades mais densas, também um quadro que pode sugerir a Covid-19. Esse outro paciente com asma e trissomia 21, mostrando um aspecto que não é tão frequente que a gente observe, apesar de que tem sido descrito em adulto, que a imagem da pavimentação em mosaico. Quando nós temos septos espessados em vidro fosco, forma essa imagem nessa criança que tinha também outras alterações, mas a pavimentação em mosaico nesse lobo superior direito chamava a atenção, mas haviam também outras opacidades periféricas. Lembrando para vocês aqui que nós temos a síndrome multissistêmica inflamatória em crianças, é uma síndrome que tem sido descrita nos últimos dias, né? Ela foi descrita mais intensamente no mês de abril para maio nos Estados Unidos, sendo descrito algumas crianças que apresentavam um quadro que geralmente não era um quadro respiratório, poderia abrir com um quadro como uma dor abdominal, poderia abrir com conjuntivite, linfonodomegalias, formando um quadro que semelharia muito a um Kawasaki. Esses relatos foram feitos na Europa e principalmente na América do Norte, e com crianças que tiveram necessidade de internação em UTIs, com um comprometimento inflamatório multissistêmico, e que era essa síndrome de Kawasaki, e às vezes esses pacientes podem abrir com um síndrome de choque tóxico ou com um choque cardiogênico. Então, esses pacientes eles mudam muito, eles podem ser muito graves, então tem que estar muito atento a esta possibilidade de estarmos frente a uma síndrome multissistêmica inflamatória em crianças. Pode ser um tipo de resposta inflamatória tardia ao Covid-19. Todo mundo ainda está tateando muito sobre essa doença. Os aspectos são diversos, mas temos que estar atento porque esse quadro pode abrir dessa forma. O tratamento tem que ser precoce com imunoglobulina e corticoide, que geralmente acaba ocorrendo e dando uma boa resposta. Então, são poucos casos descritos. Essa síndrome multissistêmica inflamatória teve um informe oficial pela OMS em 15 de maio de 2020, nós estamos falando menos de um mês atrás, e que se tivéssemos 2 ou mais desses achados, nós deveríamos estar pensando nessa síndrome multissistêmica inflamatória. Então, se nós tivermos racha ou conjuntivite não purulenta bilateral, ou sinais inflamatórios mucocutâneos, paciente com hipotensão ou choque, uma disfunção miocárdica, uma pericardite, valvulite ou alterações coronarianas, se tiver eco com alterações de coronária, troponina elevada, evidência de coagulopatia, um dedímero elevado, esse paciente que eu vou apresentar a seguir chegou a ter 6.000 de dedímero, problemas gastrointestinais agudos, dor abdominal, diarreia, vômitos. Então, 2 dessas alterações nós já temos que pensar
na síndrome multissistêmica inflamatória em crianças. Tive a oportunidade de discutir, conversar com o Dr. João Maurício, que nos apresentou esse caso de uma criança que abriu com conjuntivite, dor abdominal, sinais de serosite, e que chamava a atenção essa linfonodomegalia, e o início foi uma dor abdominal. Rapidamente teve uma alteração na queda de saturação, PCR foi negativo, mas tinha uma neutrofilia, linfopenia e um dedímero muito elevado. A tomografia de tórax inicial mostrava umas opacidades bilaterais, periféricas, mais acentuadas nas bases pulmonares, com consolidações, alguns septos espessados e formando esse aspecto. Foi feito um tratamento muito precoce e adequado, usando imunoglobulinas, corticoides. Essa criança teve um resultado muito bom, inclusive já está de alta e conseguiu uma melhora muito grande com 3, 4 dias depois da tomografia. Então, nós temos que lembrar que essa síndrome multissistêmica, eu vou passar aqui e vou voltar a um aspecto que eu gostaria de mostrar, depois eu retorno aqui. No Pediatrics dessa semana, saiu ontem um resultado sobre uma comparação sobre essas crianças comparadas com adulto, num estudo em 60 centros pediátricos, né? E mostrava que essa Covid afeta desproporcionalmente adultos, com crianças com menos de 5% desses repórteres, né? E que a doença era caracterizada por hipoxemia, por múltiplos órgãos, falência de múltiplos órgãos e alta mortalidade, e que doença muito importante em adultos correlacionada a essa coagulopatia de dímeros elevados. E que os relatos pediátricos descreviam uma infecção menor e infrequente com pacientes indo à UTI. Então, o número de pacientes necessitando de UTI era muito baixo. Então, se levou a o maior relato são 48 crianças norte-americanas que foram estudadas, e isso mostram que não tem paralelo. Essas crianças tiveram um quadro bastante grave, né? Incomum, só foram 17 pacientes e 60 centros, mas tiveram uma doença heterogênea, né? Mais do que tiveram problemas respiratórios e tiveram vários diagnósticos diferentes, como a miocardite na Europa, que não se viu tanto na América do Norte. Então, esses estudos estão sendo feitos e tentando mostrar que os achados clínicos laboratoriais sobre o paciente crítico da Covid-19 sugerem uma doença variável, mas geralmente com um resultado bom, principalmente se comparamos com adultos, né? Então, esses achados vão ter que ser muito mais bem estudados e é uma doença nova. Aqui, só para mostrar para vocês a necessidade do consenso, o Colégio Brasileiro de Radiologia, no dia 9 de junho de 2020, lança esse consenso, essas recomendações, dizendo que a tomografia não deveria ser utilizada, não deve ser usada isoladamente para o diagnóstico da Covid, nem deve ser realizada para rastreamento da doença, o que realmente está ocorrendo. Muita gente hoje com sintomas iniciais do adulto acaba correndo para se fazer uma tomografia de tórax, mas o colégio não recomenda porque não altera. Para indivíduos assintomáticos, não se deve orientar a realização de qualquer exame radiológico, e para se definir um diagnóstico Covid, precisa estar pautado nas informações clínico-epidemiológicas, mais exames de PCR ou sorologia. A tomografia pode ser auxiliar nessa definição diagnóstica, porém precisa ser cuidadosamente correlacionada com diagnósticos clínicos laboratoriais. Para os pacientes sintomáticos leves, está falando de adulto e criança, né? Você não deve fazer a imagem, e para os pacientes sintomáticos moderados e graves, o exame de imagem pode ser indicado. Quando indicado, o protocolo ATC de alta resolução com protocolo de baixa dose.
não precisa de contraste na grande maioria dos casos, só casos específicos, quando tiver uma dor torácica importante, você tenha que afastar um tromboembolismo pulmonar. E com os achados disponíveis até o momento, os achados sistemáticos TC para pacientes com suspeita de infecção por COVID não parecem influenciar desfechos. E até o momento não há estudos que sustentem os achados tomográficos como preditores de evolução clínica. Ambos, PCR e tomografia, não têm valor preditivo negativo suficientemente elevado para retirar pacientes suspeitos de isolamento. Então, a semelhança do que nós vamos definir o relatório radiológico com achados compatíveis com o processo infeccioso de etiologia viral, achados indeterminados, achados atípicos e achados negativos, assim se propõe para que seja feito. Então, os exames de imagem não estão recomendados com método de rastreio e não são recomendados em pacientes com sintomas leves, a menos que tenham um fator de risco ou apresentem piora. A realização de um raio-x ou um TC deve ser considerada em pacientes com quadros moderados a graves, lembrando que nesse início de pandemia, muito de nós não sabíamos como essa doença se desenvolvia e era necessário que fosse feita para que se entendesse melhor a doença. E em situações com limitações laboratoriais, o exame de imagem deve ser considerado como parte dessa avaliação. Considerar repetir PCR em pacientes com sintomas moderados a graves que têm exame laboratorial negativo, mas com padrão de imagem considerado típico, e radiografias sequenciais podem ser realizadas para avaliar resposta ou deterioração clínica. Os exames de controle pós-resolução só devem ser considerados em casos graves com suspeita de alteração crônica do pulmão. Como mensagem final, aparentemente a incidência do Covid-19 é relativamente menor em pacientes pediátricos, que apresentam também menor risco de complicações. Existem poucos dados publicados em crianças e a apresentação radiológica tende a ser a mais branda do que em adultos e um pouco mais variada. Eu gostaria de agradecer a atenção por esse tempo aí dispensado e passar para os moderadores, que nós vamos continuar tendo discussões de casos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Pedro, pela sua palestra. Foi ótima a síntese que você fez, e não só a apresentação da sua diretriz, mas também a apresentação de outros artigos, inclusive esse recentemente da Pediatrics, é bastante interessante, e junto com ele, na mesma série de publicações, no mesmo dia, também publicado a primeira série de casos graves de bronquiolite, uma síndrome compatível com bronquiolite, levando a uma síndrome respiratória aguda grave pelo Covid-19. Então, agora, dando seguimento, eu gostaria de convidar a doutora Adriana Paiva Mesquita, uma grande amiga. A doutora Adriana, ela é pneumologista pediátrica, ela é membro do Departamento de Pneumologia Pediátrica e Alergia e Imunologia da SOPERJ. Ela é responsável pelo Serviço de Pneumologia Pediátrica do Hospital Municipal Jesus, é professora da Universidade Estácio de Sá, e eu convido a Adriana para moderar junto com você os casos clínicos. Selecionamos 3 casos clínicos, à luz de toda a apresentação da diretriz que você trouxe para a gente poder discutir. Eu vou seguir imediatamente para os casos e depois vamos abrir as perguntas para todo o conteúdo apresentado, ok? Vamos seguir, então. Obrigada, Patrícia. Você eu acho que a tela? Vou compartilhar agora. Eu acho que o doutor Pedro tem que interromper o compartilhamento dele para que eu possa entrar. Você quer que eu modere enquanto você está compartilhando? Porque nós temos da parte do Pedro 2 perguntas. Uhum. Ou vocês desejam que seja feito só no final? Porque tudo é simples, ou preferem para o final tudo? O que você acha, professor Pedro? Final? Se as perguntas para no final? Sim, eu acho que seja temos melhor. 2 perguntas. Eu acho que com os casos, possivelmente, nós vamos ter essa discussão, a gente não ficar redundante. Aí, se dentro dessa discussão nós não conseguirmos, no final, eu acho que fica melhor, acho que mais dinâmico. Ótimo. Tá bem. Ok.
Bom, então a proposta da atividade era para que após a apresentação do Dr. Pedro, nós trouxéssemos 3 casos clínicos para discutir sobre a doença pulmonar pela Covid-19 na população pediátrica. O Dr. Pedro apresentou brilhantemente os aspectos radiológicos e inclusive os aspectos clínicos, bem como as características epidemiológicas da Covid-19, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Lembrando que na população pediátrica, bem como na população adulta, após um período de incubação de cerca de aproximadamente 5,2 dias, podendo variar de 1 a 14 dias, esses pacientes eles terão inicialmente febre, tosse e cansaço e prostração. A maioria dos estudos na população pediátrica mostram que a grande parte da população, independentemente da faixa etária estudada, inclusive dados brasileiros publicados no último boletim epidemiológico, número 17, que consolida os dados até a 21ª semana epidemiológica, mostram que a febre e a tosse seca, normalmente irritativa, não produtora de secreções, são os sintomas mais frequentemente encontrados na população pediátrica e que dão início ao quadro. Em relação à doença respiratória, a gente pode ter uma grande variedade de apresentações clínicas, desde a infecção de vias aéreas superiores, representada por uma síndrome gripal, podendo existir a síndrome respiratória aguda grave, que pode ter como sua base fisiopatológica uma pneumonia ou então, recentemente descrito, como qualquer outro vírus respiratório, uma doença de pequenas vias aéreas, configurando um quadro de bronquiolite. É importante também porque discutir a doença respiratória na população pediátrica com a Covid-19. Primeiro, porque invariavelmente as manifestações respiratórias limitadas às vias aéreas superiores ou estendidas às vias aéreas inferiores, ela é, sem dúvida nenhuma, uma apresentação clínica frequente, exuberante na população pediátrica de uma forma geral. É claro que o Dr. Pedro falou sobre a síndrome inflamatória multissistêmica, que tem em cerca de 31% dos casos, pode ser acompanhada de doença pulmonar, de acometimento pulmonar. Entretanto, a questão mais florida, a questão mais exuberante é o comprometimento sistêmico com instabilidade hemodinâmica e choque. Mas a doença respiratória, invariavelmente, é o cortejo mais frequente da apresentação na população pediátrica. E, inclusive, ela é utilizada quando nós estudamos a maioria dos artigos que relacionam terapia intensiva pediátrica com a doença pediátrica pela Covid-19, o comprometimento respiratório, né, ele é, inclusive, utilizado para classificação da doença, desde uma infecção assintomática até um quadro crítico, quando é acompanhado de insuficiência de múltiplos órgãos e sepse. O diagnóstico, ele elenca, vamos dizer assim, exames laboratoriais associados a uma avaliação radiológica e o diagnóstico específico, a busca pelo agente etiológico, cujo padrão ouro é o SWAB, de nasofaringe, o SWAB combinado com a realização da técnica de RT-PCR ou essa técnica de RT-PCR sendo aplicada em outras secreções corporais, ok? Outras secreções respiratórias, inclusive. Bom, e o que é importante a gente levar em consideração na população pediátrica, inclusive levantando a bola de que nós estamos entrando na onda sazonal do influenza e que outros vírus respiratórios eles circulam menos atualmente por uma série de fatores, talvez o principal deles seja o isolamento social. Ele deu conta da Covid na população pediátrica e também está dando conta de outros vírus, mas esses vírus não deixam de existir. Existem casos, inclusive relatados no boletim do Ministério da Saúde, de CIRAGs, né, síndromes respiratórias agudas graves, causadas por outros diagnósticos que não a Covid-19 na população pediátrica. E é importante que a gente leve isso em consideração para que a gente não coloque, no momento em que vamos ter casos de influenza aumentando a sua proporcionalidade, em que a gente não coloque na população pediátrica todo mundo dentro de um mesmo saco, de um mesmo diagnóstico para a Covid. E alinhado com esse raciocínio, os 3 casos que a gente vai apresentar hoje vão trazer para a gente esses dilemas ou essas dúvidas a serem discutidas. O primeiro é um menino de 6 anos, portador de encefalopatia crônica, decorrente de asfixia de lesão hipóxico-isquêmica da prematuridade, associada a um diagnóstico de broncodisplasia pulmonar,
já com uma linha de tratamento invasivo. Era um paciente que já encontrava-se em gastrostomia, com traqueostomia. Ele tinha períodos em que ele ficava em ar ambiente, mas em períodos que ele necessitava de ventilação através da utilização do BiPAP. Ele é admitido na UTI com um quadro de tosse seca e coriza, que evolui em 48 horas após para dispneia e hipoxemia, representada por queda de saturação. Ele é encaminhado à emergência e é indicada a internação. A mãe apresentava uma síndrome gripal, paralelo ao desenvolvimento do quadro clínico da criança. Ele tinha história de pneumonias anteriores, sendo a última há 1 ano. Essas pneumonias melhoraram sobremaneira após a instalação do dispositivo de traqueostomia, e ele tinha uma tomografia computadorizada anterior à traqueostomia, inclusive, sem lesões significativas. O calendário de vacinas dele encontrava-se em dia. No exame físico, ele apresentava-se sonolento, reativo ao manuseio, um desconforto respiratório grave e já apresentava sinais de choque. Na ausculta respiratória, observava-se um murmúrio vesicular audível, o drive respiratório era próprio, porém ineficaz. Esse murmúrio encontrava-se diminuído difusamente, com estertores e sibilos bilaterais. Não havia lesões cutâneas e não havia alterações do exame neurológico basal, que era alterado por conta da encefalopatia crônica. Bem, esse paciente, do ponto de vista clínico, ele foi classificado como uma síndrome respiratória aguda grave associada à pneumonia. A classificação de gravidade, ele foi classificado como um paciente crítico. Foi iniciado manobras de ventilação mecânica invasiva, associada à terapia broncodilatadora e inalatória. Foi prescrito o oseltamivir até que o resultado do painel viral ampliado chegasse. Foi iniciado antibiótico terapia, inicialmente cefuroxima, mas devido à gravidade do quadro e à análise do padrão radiológico, esse antibiótico foi inclusive escalonado para uma abrangência maior. Foi tratado o choque e instalado medidas de suporte. A radiografia de tórax foi feita na admissão e, posteriormente, em virtude da ausência de melhora clínica, ele foi submetido à realização de tomografia computadorizada. Cabe ressaltar que ele não foi submetido à tomografia já na admissão. Ele somente depois, quando não havia uma melhora clínica, apesar do tratamento. O painel viral foi colhido, o hemograma mostrava essas alterações, ele tinha uma elevação da proteína C reativa, com o valor de 3,47, quando o ponto de corte era 0,5, tinha sinais de acidose metabólica na gasometria e um lactato bastante aumentado, em torno de 27. Bom, o hemograma mostrava uma leucometria até normal, mas com um predomínio de neutrófilos, plaquetas normais e não havia anemia. Essa era a radiografia de tórax dele. Bilateralmente, que mostrava imagens de hipotransparência, principalmente em ambas as metades de ambos os pulmões, inclusive apagavam a silhueta diafragmática bilateralmente, a silhueta cardíaca também bilateralmente era comprometida. Essa radiografia foi no D5 de tratamento, onde, em virtude da ausência de melhora clínica, a despeito das manobras, ele foi submetido à tomografia computadorizada de tórax. Essa tomografia, ela mostrava opacidades, algumas áreas em consolidação. Essas opacidades eu não vou me deter. Eu gostaria, inclusive, de pedir ao Dr. Pedro, eu não sei, estamos entre amigos, então eu não sei se o Dr. Pedro já gostaria de comentar as imagens em paralelo à minha apresentação. Pedro, você fica à vontade, né? Quase numa sessão clínica dos serviços onde trabalhamos muitos anos, então você fica à vontade para fazer. Eu acho que seria ótimo o Pedro já ir comentando as radiografias, que aí seria uma sequência perfeita. Tá? Ótimo. Então tá, vamos lá. Então, essa radiografia, a Patrícia já falou muito bem, é um comprometimento da metade inferior de ambos os pulmões, você vê que não tivemos diafragma. Vocês veem a seta que eu aponto? Não, né? Não, mas se você me disser, Pedro, aonde você quer? Não, é só apagando o diafragma, não, acho que dá para a gente imaginar. Vamos lá. Pode passar o próximo. Tá. No próximo, o que é que nós vemos? Comprometimento bilateral. Imagens que têm opacidades em vidro fosco e opacidades mais densas, mais vidro fosco chamando mais atenção. Aqui nós temos umas opacidades mais bem definidas, né? Os componentes em faixa,
desse outro lado aí, Paty, aqui à direita. Pode passar. Mas é um comprometimento grande. Esse comprometimento é bastante extenso, né? Compromete quase todo os lobos inferiores. Tem aquele aspecto de pavimentação em mosaico desse outro lado aqui, né? À direita, né? Você tem septos espessados. Aí, isso, muito bem, Patrícia. Septos espessados com vidro fosco, caracterizando uma pavimentação em mosaico. Vidro fosco do outro lado. E nas regiões mais centrais, ali junto ao hilo, nós vemos os broncogramas aéreos ali, mostrando que ali já tem uma consolidação, que não é só mais vidro fosco, mas é uma consolidação mais intensa. É um comprometimento bastante importante, né? Porque ele compromete os lobos inferiores, tem lobo médio, língula, lobo superior. Vamos lá, pode passar. Aqui também nós voltamos aqui ao lobo superior, comprometendo de forma parecida e muito extensa, com vidro fosco predominante bilateral. Agora aqui mais um outro corte, mostrando que a lesão é muito intensa, tem horas que nós vemos lobos pulmonares secundários preservados, que não estão comprometidos, né? Junto a lobos pulmonares com opacidades preenchendo todos esses espaços aéreos, vidro fosco periférico, em meio dessas consolidações. Isso é um paciente encefalopata, né? O quanto dessas complicações também não são da doença de base dele, né? O quanto isso aí é de um processo pneumônico pelo Covid ou não. É difícil você descrever, mas tem que saber muito bem dessa história, que tem pregressamente aí muitas pneumonias, né? O quanto foi dessa fase aguda aí, o quanto nós temos, apesar de que na história clínica você fala que numa tomografia pré-intubação, pré-traqueostomia, não havia alterações significativas, mas esse relato, ele é um relato verbal, através de um laudo. Nós não tivemos acesso ao filme desse exame, mas através de um laudo verbal e do laudo por escrito do exame que a mãe nos trouxe, quando comparados com o exame atual, a equipe de radiologia e a equipe de clínica viu que havia muita lesão nova em relação ao que era descrito anteriormente. Tá? Isso pode ser qualquer tipo de infecção, pode ser de aspiração associado, pode ser infecções bacterianas ou mistas que podem fazer isso, infecções virais. Ele seria, se votássemos no consenso, ele seria típico para a Covid? Não seria típico para a Covid, seria indeterminado ou atípico para a gente fazer um quadro, mas um quadro grave, importante, né? Comprometendo muito mais do que a metade de ambos os pulmões. Tá ótimo. Bem, Pedro, esse paciente, eu não sei se a Adriana, do ponto de vista clínico, quer fazer algum comentário. Não. Eu acho que poderemos, porque eu acho que a coisa já segue. Então, Pedro, essa criança, como a Patrícia bem descreveu no quadro, ela é uma criança que já é uma criança considerada crônica, né? Uma criança que já tem gastrostomia, possivelmente já tem algum comprometimento de doença pulmonar aspirativa crônica, né? Como você sempre ensinou para a gente, daquele comprometimento dos segmentos posteriores do pulmão, dando uma pista. Então, de fato, eu concordo plenamente que tem uma doença que pode ter uma instalação aguda, que a Patrícia comentou que houve uma piora dessa imagem, mas, como você falou, é importante considerar que haja uma comorbidade associada e que a doença parenquimatose já seja um pouquinho mais antiga. Já tem alguma coisa por trás desse pulmão ocasionando toda essa lesão, já tem alguma coisa superajuntada. Sempre lembrar, porque no hospital a gente tinha uma criança com um suspeito de Covid que não confirmou e a gente fechou um diagnóstico de aspiração por óleo mineral. Então, assim, é interessante a gente sempre considerar isso, né? Porque a criança era uma imagem que não melhorava e estava em terapia intensiva, com múltiplos esquemas de antibiótico, né? E a imagem persistia e uma simples anamnese, um recordatório de anamnese fez com que a nossa equipe conseguisse reconsiderar o diagnóstico. Então, eu acho que isso é bem bacana, considerando esses achados aí do paciente mais crônico.
Bem, tá ótimo. Então, doutor Pedro e doutora Adriana, esse paciente, ele, na verdade, ele tinha na história clínica um dado epidemiológico importante que chamava atenção e de que a mãe apresentava uma síndrome gripal. A mãe era a principal cuidadora dessa criança e ela apresentava uma síndrome gripal clássica, em paralelo ao adoecimento da criança. Imediatamente quando internado, apesar da cobertura antimicrobiana, o hospital investiu na coleta de um painel viral ampliado. E essa criança, apesar do calendário vacinal adequado, inclusive do ponto de vista da vacina anti-influenza, ela teve o RT-PCR positivo para influenza A sazonal. Ela teve um comprometimento pulmonar bilateral, os aspectos em lobos superiores, eles em algum momento deixavam a equipe sugestionada da possibilidade de ser Covid em virtude do aspecto de vidro fosco, bilateral e da gravidade clínica em um paciente que sabidamente é grupo de risco para infecção grave diante de qualquer vírus respiratório, a Covid não se comportaria de uma forma diferente. Foi acertado o início do oseltamivir. Eu trouxe esse caso para chamar a atenção de que os outros vírus respiratórios, inclusive o vírus influenza, ele continuam agindo na nossa comunidade. As crianças estão isoladas, mas uma vez que esse isolamento seja relaxado, vai acontecer em algum momento, nós poderemos nos deparar, e a gente não deve esquecer o que a antiga musa canta, né, Pedro, né, Adriana? A gente não pode esquecer dos outros agentes, ok? Mais alguma consideração ou eu posso passar para o segundo caso? Não, ok, tranquilo, bacana o caso. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Bom, o segundo caso já é uma bebezinha de 3 meses, previamente ígida, admitida na UTI em março de 2020, com espirros, coriza e desconforto respiratório iniciados 24 horas antes da internação. O pai tinha uma síndrome gripal em casa, em paralelo ao adoecimento da bebê. As vacinas da bebê encontravam-se em dia, aleitamento materno exclusivo, história gestacional e perinatal sem intercorrências. Ela encontrava-se estável hemodinamicamente na admissão, apesar de ser bem pequenininha, irritada ao manuseio, mas facilmente consolável, corada, hidratada, taquidispneia moderada, já em oxigênio, com máscara não reinalante, saturando 95%. Entretanto, se a gente retirava o oxigênio, ela caía a saturação e piorava o desconforto. Ela apresentava sibilos bilateralmente, um desconforto respiratório moderado, sem lesões cutâneas e sem alteração do exame neurológico. Do ponto de vista hemodinâmico, ela encontrava-se bem. Ela foi definida como uma CIRAG, associada a uma síndrome clínica de base compatível com uma bronquiolite aguda. Ela foi classificada como uma CIRAG moderada a grave, foi mantido o oxigênio inalatório. Em algum momento, de acordo com os parâmetros gasométricos e a piora do desconforto, ela recebeu a indicação de VNI, a VNI foi instalada. Ela iniciou o oseltamivir até que o resultado do painel viral ampliado fosse recolhido, a resposta. Foi iniciado a azitromicina e suporte hemodinâmico para essa criança. Ela realizou a radiografia de tórax e, na ocasião, optou-se por fazer a tomografia de tórax com baixa radiação após o resultado do PCR. O PCR chegou em 24 horas, esse resultado, e após esse resultado, a equipe optou por realizar a tomografia de tórax. Eu queria deixar essa chamada para que o Dr. Pedro depois comentasse isso à luz dos achados que a gente vai observar no exame. O painel viral ampliado foi realizado, ela tinha um hemograma com 12.280 leucócitos, um predomínio de linfócitos, sem plaquetopenia, uma hemoglobina de 9,9, limítrofe para a faixa etária dela, uma proteína C reativa de 1,74 e ela também fez a dosagem do dedímero, que estava aumentado, que estava um pouco aumentado em relação à faixa etária, mas ela não teve nenhuma outra complicação. Todos os demais exames que foram feitos para investigação foram normais, ok? Essa é a radiografia de tórax, doutor Pedro. Então, é um raio-x de tórax com qualidade razoável. Não está assim, de uma grande qualidade a fotografia, mas o que chama atenção é uma imagem de um alargamento grande aqui da imagem mediastinal, que acho que muito provavelmente deve ser o timo, até para uma criança que está numa síndrome de angústia respiratória aguda, eu esperaria estar até menor, mas isso pode ser só um timo
vendo num exame só com uma radiografia de tórax sem AP. Os campos pulmonares estão relativamente bem. Nós vemos bem borda cardíaca direita, borda cardíaca esquerda, os contornos do timo, que me parece que é timo, porque a traqueia não está comprimida, não está deslocada, quer dizer, esses grandes timos aí, eles são macios, não comprimem órgãos adjacentes, então não há dúvida, sempre é bom olhar a traqueia para ver se ela está deslocada ou não, e a traqueia me parece centrada, então eu não me impressionei muito com esse tamanho de timo, não. Deve ser um corintiano, flamenguista, uma coisa assim, porque o time é grande, chama a atenção. Isso na tomografia se vê facilmente, ou um método que consegue ver isso de uma forma muito, muito fácil é a ultrassonografia, né? Que poderia auxiliar se alguma dúvida existisse antes de uma tomografia. Mas, como eu também falei antes, a tomografia, os casos graves pediátricos, eles são poucos, muito poucos, e sabemos muito pouco da doença. Então, é uma ansiedade de família, de todo mundo ali, a querer tentar ver com algum método alguma coisa a mais, para que não se deixe ou se postergue uma decisão que pode ser e que influencia ali, talvez decisivamente, apesar de que o colégio brasileiro que você não altera desfecho, mas muitas vezes você tende a ver um prognóstico ou predizer talvez o que esteja por acontecer. Aí tem dois cortes do tórax, essa radiografia eu acho que está um pouco inspirada, a traqueia está com sua base posterior retificada, não está assim numa grande inspiração. Eu vejo um foco de consolidação aqui, mal definido, uma opacidade em vidro fosco talvez, mas eu não sei, eu não acredito que isso tudo seja opacidade em vidro fosco difuso. É diferente daquelas imagens que nós vemos periféricas, subpleurais, do que ter uma imagem completamente vidro fosco. Tem mais imagem? Tem. Então, aqui nós estamos vendo mais imagem, parece um vidro fosco tão difuso, mas para você ter um vidro fosco que compromete difusamente ambos os pulmões completamente, esse paciente está gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Então, você tem que questionar que às vezes não seja um quadro expiratório que leve a simular uma opacidade de vidro fosco. Às vezes, um corte em decúbito lateral pode resolver isso muito bem, que você mostra que aquele lado que está inspirando melhor melhorou do vidro fosco, aí você já não... então esse vidro fosco não era tão vidro fosco assim, era só um quadro mais de expiração. Isso em crianças de baixo peso ou de baixa idade, muitas vezes pode ocorrer. Eu, olhando assim rapidamente com essas imagens, eu acho que tem alguma coisa ali no lobo superior, questionaria esse vidro fosco. Se eu estivesse fazendo o exame, eu faria decúbito lateral para avaliar se isso seria, e principalmente com relação clínica. A radiologia nunca deve estar dissociada do clínico, dos achados clínicos, aquela coisa de você ficar dando laudo só do escritório e sem ver o doente ou sem conversar, não é a melhor maneira de se fazer uma boa prática radiológica, uma boa prática clínica. Então, eu questionaria isso aí, discutiria, veria a parte clínica e acho que tem alguma coisa ali no lobo superior, mas não acho que seja tanto vidro fosco difuso como está aparecendo aí. Ótimo. Adriana, você quer fazer algum você comentário da parte clínica? Pedro, sim, você consideraria, continuando a parte radiológica, aos pediatras considerarem que pudesse haver algum distúrbio de aeração? Não sei se teria um distúrbio de aeração. Eu acho que parece mais um vidro fosco difuso. Só que você pode voltar ao anterior, Patrícia? Nessa anterior, nessa segunda aqui da minha direita, minha frente, você consegue ver junto ao hilo no lobo superior uma consolidação. Você vê uma opacidade ali visível, está diferente do resto. Será que seria só essa opacidade, o resto todo um vidro fosco? Mas então esse paciente estaria muito grave. Se o paciente não está tão grave, não tem essa dificuldade respiratória toda, as oportunidades que eu tive de ver paciente que vidro fosco difuso é paciente que está muito, muito grave. Para ter vidro fosco comprometendo quase todo o pulmão, é muito grave.
Bem, essa criança, ela, na verdade, a solicitação da tomografia, ela foi feita porque o resultado do PCR, do RT-PCR, com 24 horas de admissão na enfermaria, na UTI pediátrica, com ela em VNI, foi positivo para SARS-CoV-2. Esse bebê, o pai também foi rastreado, também foi positivo, então provavelmente a contaminação foi intradomiciliar, o caso índice foi o pai. A realização dessa tomografia, ela foi feita exatamente no dia seguinte, portanto com 48 horas de admissão. Coincidentemente ou não, ela foi no dia em que ela estaria completando exatamente o 5º dia de doença total, desde o início dos sintomas, em que a gente sabe que é a fase mais crítica, no caso de um quadro de uma bronquiolite aguda, de um quadro de infecção viral, uma infecção respiratória aguda pulmonar. E aí, essa criança realizou a tomografia. Os cortes laterais, Pedro, eles não foram feitos porque a criança desceu para a UTI. E aí, na época, essa foi uma das primeiras crianças, né, quando a pandemia começa, ela internou no final no início da segunda quinzena de março. Então, foi logo quando havia aquela confusão toda, estruturação dos serviços, toda a questão do EPI. Então, foi uma verdadeira operação de guerra para a criança descer para a tomografia para realizar o exame. Ela estava em VNI e a questão era: seguimos os protocolos de adulto, fazemos a intubação precoce. É claro que lá, na UTI onde ela estava, nós tínhamos todas as condições de um isolamento adequado, com todas as questões de pressões controladas. Ela estava dentro de uma UTI que foi totalmente dimensionada para uma coorte respiratória. Os quartos eram individuais, tudo individual, só um acompanhante. Então, quer dizer, houve uma série de controles, vamos dizer assim, dos parâmetros, né, clínico e epidemiológicos que possibilitaram que essa criança permanecesse em VNI durante 48 horas, e a dúvida era... nós não tínhamos ainda o consenso radiológico pediátrico, nós não tínhamos publicação praticamente nenhuma pediátrica, e a ideia era... Então, a ideia era, o raciocínio é o mesmo do adulto, a radiologia de tórax pode ser pobre e a tomografia nos mostrar muito mais coisa, a criança amanhece no pior dia dela desde a admissão e desde o início dos sintomas. Então, ela fez a tomografia, ela melhorou clinicamente, ela se recuperou clinicamente. Eu acho que eu não trouxe a radiografia de alta dela para não alongar a nossa discussão, mas ela recebe alta com uma radiografia de tórax muito melhor e segue em acompanhamento. Então, deu tudo certo. Que bom, mas isso é interessante para a gente ver que a clínica é fundamental. Sim. Uma imagem que pode ser uma hipoventilação momentânea ali, essa alteração, e você achar que aquilo ali está muito grave. Muito bem. E aí, assim, só uma última consideração, Paty, claro, a respeito desse caso, na questão da conduta. Né? Você volta só o slide para a gente conversar um pouquinho sobre a conduta na questão da abordagem inicial da síndrome respiratória aguda grave, né? Que a gente sabe que a gente tem que fazer a suplementação de oxigênio, iniciar o protocolo com o oseltamivir, mas considerando a antibiótico-terapia, a gente sempre dá preferência posteriormente ao macrolídeo. Ele é um antibiótico a ser considerado, mas a gente dá preferência à amoxicilina com clavulanato ou a cefuroxima. E aí, se a gente avaliar a possibilidade de uma doença ocasionada por germe atípico, aí sim a gente considerar a utilização da azitromicina. E evitar a sobreposição de múltiplos esquemas antibióticos, no sentido de eu preciso cobrir tudo, eu tenho um caso grave. Então, eu preciso ter um leque de antibióticos que faça com que a doença vá embora. Então, eu acho que esse reconhecimento, separar o joio do trigo, começar por baixo, e aí você conseguir fazer o reconhecimento que se trata de uma doença viral e que você precisa da associação mais simples de antibiótico, é super importante. E o escalonamento aparecer justamente quando você já tem alguns parâmetros para que você mude o antibiótico.
Tá bom? Só lembrando, Dri, a partir do momento que o resultado do painel viral veio positivo para a Covid-19, o oseltamivir e a azitromicina foram retirados do esquema terapêutico, tá? Foi ótima a tua consideração e a tua lembrança, tá? Bom, posso passar para o próximo caso? Sim? Ótimo. Adolescente de 17 anos, previamente ígida, transferida para o hospital pediátrico em 5 de maio de 2020, com febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento de 10 quilos e aumento do volume abdominal com evolução de 2 meses. Em 30 de março de 2020, foi internada na primeira unidade, sendo feito o diagnóstico de ascite e derrame pleural volumoso. Nesta ocasião, nesta internação, mas em 15 de abril, ela evolui com quadro de piora da dispneia e queda da saturação. E aí, a partir do momento, classifica-se ela como uma síndrome respiratória aguda grave. Dentro de um contexto que encontrava-se em investigação, é feito o RT-PCR para SARS-CoV-2, que vem positivo. Ela fez 4 dias de ceftriaxone, 3 dias de vancomicina, 5 dias de oseltamivir. É iniciada a prova terapêutica com esquema RIP antes da transferência. Ela fica internada no outro hospital cerca de aproximadamente 1 mês. Ela refere participar de 2 projetos sociais na comunidade onde mora e há uma história de contato com a mãe de uma amiga que encontrava-se em tratamento de tuberculose pulmonar. No exame físico, ela encontrava-se emagrecida, afebril, pálida, taquidispneico, com catéter de oxigênio, sem sinais de desconforto respiratório. Uma vez que ela faz essa CIRAG e tem um PCR positivo para SARS-CoV-2, ela é transferida para uma unidade de referência para tratamento da COVID. A ausculta com redução do murmúrio vesicular em hemitórax direito e estertores crepitantes em base esquerda. O abdômen encontrava-se globoso, com peristalse presente, doloroso à palpação, mas sem visceromegalias. Membros inferiores e superiores sem alterações. Ela é classificada como um paciente com diagnóstico de Covid-19 associada a uma tuberculose com provável forma extrapulmonar. É mantida com o uso de cefepime associada ao esquema RIP, a suporte hemodinâmico e hidroeletrolítico. É iniciada a prednisona para ela 1 mg por quilo dia e ela apresenta melhora clínica, sendo então retirado o suporte de oxigênio inalatório. Ela é submetida a toracocentese com estudo do líquido pleural, que mostra uma ADA de 54 unidades por litro, um PPD de 20 milímetros. O líquido pleural tem um predomínio de mononucleares e essa paciente apresenta 2 SUABs para COVID no dia 17 de abril e no dia 6 de maio, portanto, posteriores ao primeiro que fez o diagnóstico, ainda positivos, ok? E seguiu internada em isolamento. Anti-HIV e beta-HCG negativos, uma ferritina de 880, um dedímero, que me desculpem, amigos, mas a câmera está tampando, vocês estão vendo? 5,27. Muito bem. 5,27. Muito corresponderia bem. mais ou menos 5.000. Isso. Portanto, um dedímero bastante aumentado e um líquido pleural para pesquisa de germes comuns negativo. Ok? Doutor Pedro? Aí tá bom. A gente trabalha com um pouquinho, né? Vamos lá. É uma reconstrução, né? Coronal, multiplanar coronal, mostrando que nós estamos vendo aqui uma coleção líquida pleural, né? Que é esse derrame pleural que sabemos ser tuberculoso, né? E que leva a uma compressão do pulmão direito, fazendo uma atelectasia compressiva desse pulmão e deve ter provavelmente também lesões no pulmão. Essa imagem toda que dá no quadro da direita, que mostra uma bola enorme, é isso que, num outro plano aqui, nós estamos vendo que não é tudo uma coisa só, é uma parte do pulmão atelectasiado e comprimido, deslocado, por que a Patrícia está mostrando aí, que é essa volumosa coleção pleural fazendo isso aí. Nós conseguimos ver o diafragma, então o que está aqui tudo branco na janela de pulmão, nós vemos que se trata de coisas distintas, por isso que é importante o janelamento para que se defina. Ali mostrava um pouquinho do pulmão, volta uma, Patrícia. Desculpa. Um pouquinho do pulmão à esquerda, que nós vemos talvez algumas imagens, sei lá, uma bronquiectasias ou
alteração ali. Passa o próximo. E aqui nós temos um hemitórax praticamente todo opaco à direita, né, com alguma área de broncograma aéreo, que nós estamos vendo broncograma, e outra parte densa, que deve ser aquele derrame pleural grande. Algumas opacidades aqui em vidro fosco à esquerda são encontradas e são visualizadas. Eu acho que o que pode tirar daí é um pulmão esquerdo com algumas opacidades aí, vidro fosco. Tem até a opacidade ali que poderíamos falar em halo, né? É um centro mais denso, uma opacidade. Ali no topo à esquerda, Patrícia. Ali, entendeu? Aqui, né? É mais denso e em volta. Tem um véu em volta dali, que pode ser um sinal do halo fazendo aquela imagem que é descrita, sugestiva de Covid em alguns trabalhos, em alguns locais. Nós precisamos de um número muito maior desses pacientes para que a gente possa ter uma ideia de qual é o padrão mais típico, né? Quando foi feita essa ideia do consenso, foi muito para isso, para ser uma base. Será que isso é o mais correto? Não sei. Isso é um parâmetro para a gente seguir daqui para frente. Quando a gente tiver um número muito maior de casos de Covid, nós vamos saber o que é realmente, o que é típico e indeterminado, o que é atípico. Tá ótimo, Ali era Pedro. só para ter uma ideia. Tá ótimo. Adriana, você quer fazer alguma consideração? Então, assim, o nosso interesse em trazer esse caso é porque justamente, né, a gente é um centro de referência em tuberculose e a gente está recebendo algumas crianças com diagnóstico de coronavírus em associação com a tuberculose, e essa moça foi um dos casos que a gente considerou a imagem bem sugestiva, como o Pedro comentou. Então, a evolução dela foi muito boa, ela evoluiu bem clinicamente, foi de alta. Esse PCR, né, o segundo PCR que foi considerado, gerou um certo desconforto, né, durante a internação, porque era uma RT-PCR que nós não esperávamos. Então, esse achado nos deixou em dúvida se a criança tinha alguma, se era mesmo o DNA do vírus, ou se a criança tinha alguma manifestação de doença, mas a gente chegou à conclusão que, na verdade, a criança estava ótima e, consequentemente, aquele RT-PCR positivo não precisava nos preocupar, mas mantivemos ela isolada. É interessante porque ela teve uma eliminação viral de certa forma prolongada, né? Ultrapassando os 15 dias de total de sintomas da agudização, né, da sobreposição da tuberculose, ela permaneceu eliminando. O quanto que essa positividade, como você falou, pode ter predisposto isso. E foi interessante a preocupação, claro que o binômio tuberculose e HIV sempre deve ser pesquisado, em qualquer faixa etária, mas em adolescente mais ainda, e que se a gente encontra um diagnóstico de imunodeficiência, a gente lembra que na pandemia do H1N1 em 2009, tiveram alguns trabalhos no mundo, inclusive no Rio de Janeiro, um dos trabalhos pioneiros no Brasil foi no INCA, onde eles observaram as crianças em tratamento oncológico que fizeram infecção pela cepa influenza H1N1. Na época da pandemia, eles chegaram a eliminar o vírus, ter eliminação viral positiva, e aí é interessante porque, nesse caso, além da detecção através do PCR, também foi feito o isolamento em cultura. Então, portanto, pôde-se determinar que não era só a partícula do material genético do vírus, mas também havia replicação viral, porque a partir do momento que você consegue isolar o vírus em cultura, torna mais provável a possibilidade de que ainda há replicação viral naquele organismo. Então, vale a pena lembrar, esse caso, ele acabou sendo fechado com uma tuberculose pleural, além da ICIT, né, provavelmente gerada pela TB, associada ao Covid-19, se sobrepondo, provavelmente, né, Adriana, uma contaminação nosocomial do hospital de origem, onde ela estava internada. Exatamente. Lembrando que mais de 80%... Na clínica médica.
Muito bem. Lembrando que mais de 80% da população pediátrica ela é contaminada dentro de casa, ok? Mas essa criança ela estava internada, era uma adolescente, estava internada num serviço de clínica médica que já estava, vamos dizer assim, com uma taxa grande de hospitalização de casos de Covid. Provavelmente ela foi contaminada nessa situação. Bem, são esses os casos, doutor Pedro e doutora Adriana. Agora, Adriana e Pedro podem seguir encerrando a sessão. Muito obrigada por eu poder compartilhar esses casos e ter a discussão e os comentários de vocês. Acho que agora vão existir as perguntas, né, Adri? As perguntas. Temos algumas perguntas aqui para o início da aula do Pedro, né? Perguntando se a imagem radiológica é sempre bilateral. Comumente, para ser típico, é bilateral. Se for unilateral, ela fica indeterminada. Você pode encontrar ou não. Mas o típico é opacidades em vidro fosco, subpleurais, periféricas, que é o que é mais sugestivo. Tá. Mas que uma pode, outra pergunta relativa a... de um quadro virar o agudo, não devemos esquecer disso. Um HN1, por exemplo, poderia fazer igualzinho. Então, é sugestivo de um quadro virar o agudo. Frente a um quadro epidemiológico como nós temos, não temos que pensar realmente no Covid, né? Com relação à ultrassonografia de tórax, quando indicar? Ultrassonografia de tórax é um método muito interessante, né? Vocês utilizam. Tem virtudes fantásticas e um grave defeito, porque ele é operador dependente, quer dizer, depende de com quem faz o exame para que você confie, para saber que resultado possa trazer. Ele é indicado normalmente para avaliar facilmente os derrames pleurais, né? Uma indicação precisa, antiga disso. Depois avançamos um pouco mais, conseguimos visualizar e definir a qualidade das pneumonias, áreas de necrose ou não. E, ultimamente, tem um grupo, principalmente de São Paulo, fazendo um trabalho fantástico, à beira do leito e UTI no Natal, podendo intervir e ajudar muito, definindo pneumotórax, definindo septos espessados, definindo as linhas que eles estão demarcando. É um trabalho muito interessante, feito à beira do leito. Isso precisa de uma expertise muito maior do que definir. Para você definir derrame pleural e pneumonia, já é um trabalho para vocês conseguir o ultrassonografista para fazer. Na UTI neonatal, à beira do leito, precisa ter uma expertise boa, aprender e tentar tirar resultados que sejam melhores do que a radiologia convencional nos dá. Tipo assim, se definir um pneumotórax, você vai ter que ter uma experiência boa para que o clínico ou cirurgião acredite naquele pneumotórax para definir quantidade e saber o que fazer. Então, mas eu acho muito interessante, eu acho que é um futuro brilhante aí para frente. E uma das coisas boas é que o Brasil está na frente desse aspecto aí, nessa pesquisa aí. Tem um grupo em São Paulo muito interessante fazendo isso, a doutora Ruth Yoshino é uma dos que tem cabeçado e que iniciou esse trabalho, avaliando essas linhas, e há tempo ela faz esse trabalho de UTI, mas é um trabalho ali que precisa de ter muita paciência, muita calma, muito estudo para poder dar bons resultados. Uma terceira pergunta. No caso 2, haveria necessidade de TC? Não poderia ser hipoventilação por secreção? Poderia. Impactação mucoide? Poderia. E a gente só ia saber se fizesse. Mas aquilo que ele estava referindo, são tão poucos casos que ficam mais graves, a pressão é tão grande, a necessidade de você conhecer melhor é muito importante. E das vezes que eu vi, acho que se me perguntar, eu acabo fazendo também, porque você não sabe. Por isso que você precisa de consenso, por isso que você precisa de parâmetro, para que se chegue, conscientize melhor o que fazer, o que não fazer. Quer dizer, você não está referendado a fazer, você pode até fazer, mas não estão te dizendo faça porque você tem que fazer. Você não vai cometer nenhum, alterar um desfecho se você não tiver feito. Mas é importante que
você chegue a esse parâmetro. Então, a evolução muito rápida, você vai ver, mesmo nesse artigo do pediatra que saiu, acho que ontem, que ainda está em publicação, ainda não é definitivo, Isso aí. Ele mostra que mesmo nos casos muito graves, a recuperação foi muito boa, foi comparado com um adulto, é assim, impressionante. Que é um alento para a gente que trabalha com criança, né? Claro. Mesmo esses casos mais graves, aquele paciente que eu mostrei, foram pouquíssimos dias de internação, pouco tempo o paciente estava em casa, quer dizer, isso é uma espera. Nós temos um caso no Fernandes Figueira, que a Patrícia sabe, que é Covid, que tem uma MISC também, mas que ficou grave, muito grave, choque cardiogênico. Uhum. E como lá tem uma UTI, unidade de pacientes graves fantástico, esses pacientes sobrevivem, aí tomara que saia e que tenha um resultado bom. Parece que o comprometimento não é mais tão importante. E eu acho que é isso. Que bom que nos pacientes, mesmo os pouquíssimos que ficam graves, tem uma boa recuperação. Isso. Só para complementar o Pedro, como eu havia falado na ocasião do caso 2, a tomografia acabou sendo realizada após o PCR, quando havia uma preocupação importante ao que a gente extrapolava dos estudos de adulto, em que mostravam que algumas vezes havia uma pobreza radiológica na radiografia simples de tórax, inclusive eram estudos iniciais, tem inclusive estudos atuais, o Pedro mesmo citou a diretriz da Sociedade Brasileira de Radiologia, que diz que não necessariamente a radiografia de tórax é pobre, mesmo no adulto, você tenha que partir logo para TC. Mas lembrar que essa criança, ela foi uma das primeiras crianças do serviço em que foi hospitalizada e que houve o diagnóstico do PCR pela Covid, e uma coisa que houve uma preocupação muito grande da equipe foi utilizar a mínima radiação necessária. Inclusive, eu tenho uma pergunta para o Pedro. A gente advoga isso, Pedro? Isso é uma questão que, pelo menos dentro da gente, que é pneumopediatra, e quando você vai aos congressos mundiais, toda a parte de doença respiratória de tórax pediátrica, fala nessa coisa de você ser gentil na oferta de ventilação da radiação, mas eu te faço uma pergunta. Eu tenho visto algumas imagens em que, sim, há uma baixa radiação. Isso compromete a qualidade da imagem, Pedro? Se você tiver baixa radiação, você deve fazer a radiação suficiente para que a imagem fique boa. Se você for baixar demais, você vai conseguir não trazer bons resultados e não se resolve. Aquilo que nós conversamos muitas vezes, você deve fazer quando necessário. E quando for necessário, faça da forma mais adequada possível. Se for precisar de contraste, faça de forma adequada. Se for uma tomografia que precisa de uma angiotomografia, que faça dessa forma. Então, isso é o que é muito importante. Se for necessário, faça. E os aparelhos novos estão trazendo essa dose de radiação muito grande, o que vai facilitar daqui a pouco. Você está na dúvida de uma radiografia de tórax, já faz logo uma tomografia que você vê 100 vezes melhor. Né? Tá bom, muito obrigada. Bom, eu acho que a gente está quase no avançado da hora. Isso, eu acho que já... E eu vou continuar aqui. Temos 3 minutos? 3 minutos. Isso. Então, qual o tratamento do caso 2? A gente já comentou, né? Qual era a ausculta do bebê? A ausculta do bebê, Patrícia. Do caso 2? Estava descrito, né? Era um sibilos. Sim, eram sibilos. Na verdade, só para fechar, eu acho, esse caso, eu fiquei muito feliz das pessoas. Como pneumologista, creio que a Patrícia tenha ficado muito feliz também, e o Pedro mais ainda, das pessoas questionando o porquê da tomografia do tórax no caso, né? Porque isso chama atenção sobre o nível de evidência da imagem na bronquiolite ou na síndrome respiratória aguda grave, mesmo no momento de uma pandemia. Você vê que a Patrícia colocou, né, todas as justificativas pelas quais o exame foi feito, né, mas os próprios pediatras que estão nos acompanhando aqui, ou especialistas pediátricos, também se assustaram. Isso é uma coisa muito boa, tá? Ótimo. Então, Adriana,
acho que a gente pode encerrar. Doutor Pedro, tudo ok? Doutora Ok. Kátia? Então, eu queria... Isso. Agradecer a vocês. Estar com vocês é sempre muito bom. Ótimo, maravilha. É fantástica. E que bom que teve uma audiência boa, as pessoas parece que gostaram e nós precisamos estar sempre juntos. Ver mais. Muito. Tá ótimo. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. Agradecer aí a Amanda do DAS Educa, que propiciou essa ajuda junto com o SOPERJ para que a gente pudesse fazer essa live. Agradecer. Tá ótimo. Bom, em nome do departamento todo de doenças respiratórias, está todo mundo aqui, eu estou vendo aqui no chat, estamos todos aqui em peso assistindo. Eu quero agradecer tanto a SOPERJ quanto ao DAS Educa, agradecer a Adriana, que veio também junto comigo, agradecer ao Pedro a presença e eu vou passar para a doutora Kátia para ela encerrar. Muito obrigada a todos, pessoal. O seu áudio está desligado, Kátia. O áudio está desligado, o áudio. Desculpa. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Nós aqui da SOPERJ estamos presentes na sexta-feira à noite, a quarta-feira, véspera de feriado, e eu acho que me senti muito honrada por contar com essa parceria do DAS Educa. E, doutor Pedro, já está, considere-se convidado para o ConSOPERJ para trazer a sua experiência. Essa forma de trazer casos clínicos é ótimo, todo mundo aprende e a gente vê as condutas dos serviços, é muito bom. E eu quero pedir assim, a todos que acompanhem as videoconferências da SOPERJ, sempre tentando trazer informações de qualidade preciosas como essas, e não só para os que são sócios. A gente está, em épocas de pandemia, a gente está aberto a todos os pediatras do Rio de Janeiro, e quem quiser acompanhar nossas videoconferências. Obrigada novamente, boa noite e cenas dos próximos capítulos, né, Patrícia, Adriana, doutor Pedro? Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Obrigada a você. Será um prazer contribuir. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite a todos.